Reportagem que acaba de chegar, uma mulher morreu atropelada por um trator. Isso aconteceu na praia em São Vicente, no litoral sul aqui de São Paulo. A vítima se chama Diva, estava tomando sol quando foi atingida 9 horas da manhã, a praia cheia. Ela foi atingida por esse trator que você está vendo aí, ó, se movimentando de ré. É um equipamento muito pesado que faz a limpeza da areia. Esse homem que dirigia esse trator, ele deu ré, atingiu a Diva e depois você vai ver na imagem, ó, ele faz a manobra para poder sair do local. Só que muitas pessoas começam a correr na direção da Diva e também em direção ao trator. Ele foi identificado, foi preso, foi levado até a delegacia. Esse homem não tem habilitação para dirigir o trator, ele foi liberado. Nós fomos até lá para conversar com a família da Diva e a família agora pede justiça para esse caso, hein? As fotos mostram como ficou a cadeira de praia. A empresária Diva Leão, de 75 anos, tomava sol no domingo de manhã quando foi atropelada por um trator. Quando a irmã chegou na praia por volta de 9h10, o acidente já tinha ocorrido. Ela estava deitada no chão, totalmente machucada. Cheguei a conversar com ela, falei para ela que ela ia melhorar. Ela balançou a cabeça, falou que não. As equipes de limpeza da prefeitura vêm todas as manhãs aqui para a praia. Geralmente é um caminhão e pelo menos um trator. Os veículos andam em toda a areia aqui, recolhendo o lixo e também nivelando o espaço. Geralmente eles chegam aqui nas primeiras horas da manhã, 7, 8. No dia do acidente já era um pouco mais tarde e a praia estava mais cheia. Eles têm um horário fixo geralmente, esse dia não sei também se era porque muito movimento e muita sujeira, eles acabaram estendendo mais o horário, não sei se foi isso, mas eles ficaram um pouco mais tarde nesse dia e aconteceu essa tragédia. Essa vendedora ambulante afirma que não ouviu alerta sonoro durante a manobra do trator. Não tinha apito de ré, porque ele deu a ré e com certeza ou provavelmente, eu não sei, ele não viu que ela estava atrás. Então ele deu a ré e saiu. O motorista do trator foi identificado como Alexandre Ferreira do Nascimento. Não foi um acidente, foi um homicídio doloso. Ele assumiu o risco de matar uma pessoa. Na praia, as crianças deitam, se cobrem de areia, se divertem. Você tem que ter uma cautela especial em cada passo que você vai dar, ainda mais manejando um maquinário desse tamanho. Na delegacia, Alexandre disse que não é habilitado e também não tem a função de motorista do trator, mas que assumiu a direção do veículo depois que o condutor foi ao banheiro. Ele não ficou preso. Não tem como se conformar pela maneira como aconteceu isso, né? A minha mãe idosa, sem fazer nada demais, indo à praia para tomar o solzinho dela que ela tanto gostava, deitada numa cadeira grande, ser atropelada quase às 9 horas da manhã por um trator enorme que pesa toneladas, por um cidadão que nem habilitação tem. A praia de Itararé, em São Vicente, é uma das mais conhecidas do litoral paulista. Diva morava num prédio bem em frente, era dona de um salão de cabeleireiro e trabalhava de segunda a sábado. Então só tínhamos domingo para ir mesmo. E tínhamos combinado de nos encontrar lá, só que ela foi antes. Não chegou a avisar que iria na frente? Sim, ela mandou um recado para mim, tô indo. Dimas era o único filho. A minha mãe passou o Réveillon dela dentro da geladeira do Instituto Médico Legal. E eu passei sozinho na minha casa porque eu não conseguia olhar para ninguém. Eu nunca vou me esquecer disso. Na praia ficou a saudade. A Priscila vai se lembrar para sempre do dia que conheceu a empresária. Essa mulher já desceu no meio da tempestade para me ajudar a empurrar carrinho na água. Foi assim que a gente se conheceu. Ela parou o carro no meio de um temporal na rua, porque eu estava com uma criança empurrando um carrinho na tempestade e ela parou para me ajudar. Isso aí não é para qualquer ser humano, é só para ser humano iluminado, especial, gentil, generoso, humilde, iluminado e maravilhoso, e ela era isso. Olha, nesse caso, a gente sabe que o homem teve culpa, mas não teve a intenção. Por isso se trata de um crime culposo. É um crime culposo. Agora, nesse caso,
é pura imperícia. Porque ele mesmo disse que ele não é motorista de trator e que ele só fez isso porque o motorista tinha ido ao banheiro. Ou seja, ele foi imprudente. Ele realizou isso que a gente está vendo, a manobra com o trator, sem a cautela necessária. Agora, esse tipo de crime culposo, a gente fala aqui no programa, ele acontece sempre de maneira ativa, ou seja, quem não deve agir de determinada maneira, mas acaba não respeitando a precaução, porque entende que isso não iria acontecer nenhum tipo de causa, nenhum tipo de consequência. Ou seja, ele foi lá, subiu no trator e falou, eu vou ajudar aqui, eu vou limpar. Ele assume o risco, mas não imagina que algo de grave iria acontecer. Mas aconteceu. Então é um crime culposo, teve culpa, mas não teve a intenção. Deixa eu falar com o Maurílio Goldner. Ele está acompanhando de perto essa história, sabe tudo sobre o que está acontecendo. Ô Maurílio, a Prefeitura de São Vicente, ela já se manifestou sobre esse caso. O que foi que a Prefeitura disse? O que nós temos, Maurílio, de resposta diante disso, hein? Oi, Matheus, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, a Prefeitura disse que esse trabalho foi executado por uma equipe terceirizada e que nem a máquina não pertence, portanto, à Prefeitura, o trator, né? E o funcionário também não é ligado diretamente à Prefeitura. A Prefeitura também lamentou o ocorrido. Nós perguntamos para a Prefeitura também qual é o nome dessa empresa, mas infelizmente não obtivemos resposta. A Prefeitura também informa que abriu um processo administrativo, uma investigação interna para apurar como o fato aconteceu e qual a responsabilidade de cada um desses profissionais nesse acidente trágico. A Secretaria de Segurança Pública também emitiu uma nota dizendo que está investigando o caso através da Delegacia de São Vicente, lá na Baixada Santista, e pretende esclarecer logo também qual a responsabilidade de cada um. Matheus. Sabe o que me chama a atenção? É o fato da Prefeitura querer se isentar da responsabilidade. Essa é a desculpa mais esfarrapada que poderia ter. Acontece a situação e você simplesmente diz, não tenho culpa. Espera um pouquinho. A partir do momento que você contrata uma empresa, seja ela terceirizada ou não, ou se você contrata diretamente uma pessoa para prestar serviço para você, você tem por obrigação checar a documentação do prestador de serviços, a documentação da prestadora em caso de ser uma empresa. Você tem por obrigação verificar se a atitude a qual ela vai exercer, ela está apta a esse tipo de finalidade, se ela existe, se é uma empresa realmente certificada para prestar esse tipo de atendimento, se a empresa possui notoriedade para a realização de qualquer tipo de atividade dentro daquilo que você está contratando. Ou você vai resolver um problema de saúde na tua casa, na tua família, procurando um mecânico ou um açougueiro. Ah, cala-te a boca. Sabe, que resposta mais sem fundamento. A Prefeitura tem sim responsabilidade total, já que está nomeando uma pessoa que, segundo a própria Prefeitura, tem qualificação para poder avaliar as condições das quais é necessário se contratar alguém. No caso, uma empresa para prestar o serviço de limpeza da praia, porque estava uma imundície tremenda isso aí, depois do Réveillon. Acontece o seguinte, uma pessoa morreu. Uma pessoa que estava lá descansando, curtindo a vida, no momento entre ela e a natureza. O trator passou por cima e você que acompanha a reportagem já entendeu como é que foi a história. O motorista do trator desce do trator, vai para o banheiro. Em seguida, uma outra pessoa que trabalha com ele decide subir no trator, ligar o equipamento e dar continuidade ao trabalho. Ele passa por cima de uma pessoa, viu que tinha feito algo de muito errado, tenta fugir, é detido, em seguida é liberado. E aí a Prefeitura procurada me fala o seguinte, que não tem nada a ver. Agora a Prefeitura abriu um processo administrativo para poder fazer uma apuração. Ora, me poupe, isso daí tem que ser feito uma resposta imediata. Tem que dar amparo social, amparo psicológico, até financeiro para essa família. Olha a despesa que essa família vai ter. Eu não estou falando só com as despesas fúnebres, não. Eu estou falando com todo o amparo que essa família toda vai ter que arcar daqui para frente. Porque se forem acionar na justiça a prefeitura, isso demanda um gasto com o advogado que é absurdo.
A prefeitura recorre, a família vai ter que pagar mais um pouco, e assim sucessivamente. E nada traz de volta a vida da diva. Ô Maurílio, me fala uma coisa, você conseguiu achar aí o motorista que supostamente teria ido para o banheiro? Você conseguiu conversar com alguém supostamente dessa empresa? Não, Matheus, até porque essa informação chegou no início da manhã, da tarde, né, de que essa era uma empresa terceirizada. Até então, a gente trabalhava com a hipótese de que eram funcionários públicos, funcionários da prefeitura. Só no início da tarde é que a prefeitura enviou essa informação de que é uma empresa terceirizada. É importante também esclarecer, como disse uma das entrevistadas aí na reportagem, uma das testemunhas, que o trator não tinha aquele sinal de ré, aquele sinal sonoro. Quando um trator está dando ré, geralmente tem um sinal de alerta. E essa testemunha relatou que não tinha esse sinal de alerta, o que pode ter levado a esse acidente, a dona Diva não ter percebido a aproximação do trator, Matheus. Ô Maurílio, não tinha o sinal sonoro de ré, mas será que o próprio barulho desse equipamento operando ali perto não seria suficiente para despertar a atenção da diva? Por que será que ela não ouviu? É uma boa pergunta, Matheus. Não dá para dizer exatamente o que aconteceu em relação ao comportamento dela, mas o fato é que ela é vítima nessa história. Possivelmente pode ter cochilado, será? Ou ela estava de bruço, descansando, meditando, refletindo sobre a vida, né? Às vezes com fone de ouvido, ouvindo música, quer dizer, são vários elementos. Agora, a documentação desse trator vai trazer a resposta que a polícia precisa. É só ver a documentação, se ele está de fato registrado em nome da prefeitura ou em nome de uma empresa terceirizada. E em posse dessas informações, você dá início a uma investigação para poder apurar criteriosamente os responsáveis por essa tragédia. Porque isso daí não pode acabar assim, não. E no que depender do balanço geral, a gente vai ficar em cima. Nós vamos ficar em cima, nós vamos cobrar a resposta, a postura da prefeitura, o andamento desse processo interno, porque a prefeitura diz que abriu um processo administrativo. A gente quer ver esse documento. Porque falar por falar não tem valor nenhum. Mandar uma nota para a imprensa só para a gente divulgar aqui, olha, a prefeitura está abrindo um processo administrativo, isso daí, ó, não tem valor nenhum. A gente quer ver. Queremos ver o documento, queremos ver quem está sendo ouvido. Quem é o responsável por dar início ao processo interno de investigação? A apuração está acontecendo de verdade? Ou é simplesmente um registro só para dar como resposta para a imprensa e para a sociedade? Porque o que a gente mais escuta na vida é isso. No vídeo, dá para a gente ver a mulher deitada ali, ó. Presta atenção, ó. A gente consegue ver no vídeo que aparentemente a mulher parece que move o braço ali, ó, como se quisesse chamar a atenção. A gente está aproximando a imagem, ó. Tá vendo? Ó? A gente percebe que existe um movimento ali, ó. Aí o trator acaba indo para cima. Praticamente o trator já estava em cima dela. Eu não sei se foi o momento em que ela tenta se levantar, se ela vai virar o corpo, talvez por ouvir o barulho do trator, ou se ela grita por socorro, olha, me ajuda. A gente não consegue ainda, né, ter uma resposta mais clara sobre o que aconteceu. Mas eu falava aqui sobre a punição severa aos verdadeiros responsáveis. O rapaz que dirigiu o trator, ele agiu com imperícia. Por que eu estou falando imperícia? Porque ele não tinha habilidade para operar um equipamento como esse. Ele não tinha uma habilitação que concedia a ele a autorização, o extremo conhecimento necessário para poder operar um equipamento como esse. É um homicídio culposo, ele teve culpa, não teve a intenção. A justiça agora vai fazer uma identificação de todas as outras pessoas responsáveis pela empresa que estavam lá. E por que é que esse rapaz, esse motorista, que foi ao banheiro, deixou esse equipamento ligado? Ou esse equipamento é fácil de se ligar? Qualquer pessoa pode chegar lá e subir num trator e dirigir? Isso quer dizer o seguinte, que uma criança curiosa, então, brincando na praia, ou um adolescente de 12, 13, 14 anos, sobe em cima de um trator que está na praia e sai passando por cima em todo mundo, igual eles fazem no videogame. E aí também ninguém vai se responsabilizar, a prefeitura vai falar assim, não é culpa minha. Ah, vai lavar essa cara lavada. Eu queria saber quem é que foi a pessoa que escreveu essa nota. Se essa pessoa não tem mãe, não tem pai, não tem sentimento, não tem compaixão.
mas a gente vai ficar em cima. Pode ter certeza que a gente vai ficar em cima.